Olá, estudantes, amantes da história. Eu me chamo Robson, sou professor de História e hoje nós temos uma videoaula a respeito da temática do Império Napoleônico e o Congresso de Viena. A importância de Napoleão Bonaparte e o seu governo na França, na Europa, no mundo e as medidas, as principais características tomadas no Congresso de Viena que nós vamos começar a observar agora. Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para receberem videoaulas posteriores. É interessante pensarmos logo no início e apresentar duas obras. A primeira é um retrato de Napoleão Bonaparte, por volta de 1840, e a segunda é o Congresso de Viena, de 1814. Enquanto no Brasil germinavam as sementes da independência, na França florescia um novo império. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente os ideais da Revolução. A França havia atingido o auge durante o período do terror. A reação veio em 1795, com a implantação do Diretório. Este teve dificuldades para governar, atacado pelos partidários da realeza que queriam a volta do antigo regime e pressionado pelas camadas populares que queriam a volta do período do terror. Alguns diretores resolveram fortalecer o poder do diretório, conspirando com um líder militar popular que se havia destacado em guerras da França contra a Itália, de 1796 a 1797, e no Egito, de 1798 e 1799, que era Napoleão. Foi ele o escolhido para chefiar o golpe que depôs o diretório, dissolveu a Assembleia e implantou o regime do consulado, que vai de 1799 a 1802. Não passava de uma ditadura disfarçada. Em 1804, foi criado o Império. É uma espécie de monarquia vitalícia. Apesar de haver Constituição, Napoleão governou despoticamente, autoritariamente. Por algum tempo, a prosperidade resultante das reformas internas e o êxito das guerras permitiram a continuidade do regime. Com os primeiros fracassos militares, seus fundamentos seriam abalados até a queda em 1814. Vamos pensar num primeiro momento. O consulado vira monarquia. Em 1799, a França apresentava aspecto desolador. Indústria e comércio arruinados, caminhos e portos destruídos, serviço público desorganizado, emigrados fugiam da desordem e da ameaça de confisco de bens, clérigos que se haviam recusado a atacar a nova Constituição eram perseguidos, a guerra civil parecia iminente. Napoleão, então, procurou fazer uma política de reconciliação. A Constituição, aprovada em plebiscito por mais de 3 milhões de votos, deu-lhe poderes ilimitados, sob a aparência de um regime republicano, o chamado consulado. O voto era universal. Elaborava-se uma lista de candidatos mais votados e, entre eles, o governo escolhia os encarregados das funções públicas. O fraco poder legislativo se compunha de 4 assembleias. O Conselho de Estado preparava as leis, o Tribunal as discutia, o corpo legislativo votava e o Senado velava pela execução. O poder executivo, confiado a 3 cônsules, nomeados pelo Senado por 10 anos, era o mais forte. Quem detinha o poder, de fato, era o primeiro cônsul. Ele propunha e mandava publicar as leis, nomeava os ministros, oficiais, funcionários e juízes. Tomou as medidas financeiras importantes, como a criação de um corpo de funcionários para arrecadar impostos e a fundação do Banco da França, com o direito de emitir um papel-moeda. Em 1802, Napoleão assinou o Tratado de Amiens, pondo fim ao conflito europeu que durava desde 1792.
O seu governo reorganizou e centralizou toda a administração. A situação econômica melhorou. O ensino secundário organizou-se com o objetivo de instruir funcionários para o Estado. A maior obra de Napoleão foi o chamado Código Civil, inspirado lá no direito romano, nas ordenações reais e no direito revolucionário. Completado em 1804, continua, na essência, vigorando até os nossos tempos, até os nossos dias. A paz com a Igreja veio em 1801. O Papa aceitou o confisco de bens e o Estado ficou proibido de interferir no culto. Os bispos, indicados pelo governo e investidos nas funções pelo Papa, prestariam um juramento de fidelidade ao governo. As bulas papais só entrariam em vigor depois de aprovadas por Napoleão. Vitorioso, interna e externamente, Napoleão pôde estabelecer a hereditariedade do consulado em 1802. Recebeu do Senado o direito de indicar o seu sucessor. Tratava-se da implantação da monarquia hereditária. Com isso, há o estabelecimento do despotismo de Napoleão. Aproveitando o perigo trazido pelo reinício das guerras, Napoleão se fez proclamar imperador. Em 1804, uma nova Constituição legalizava o império e convocava um plebiscito para confirmar sua instituição. O Papa sagrou Napoleão em Paris. Seu poder era absoluto. Na imagem de Jacques-Louis David, George Hogue, entre 1805 e 1807, humilhando o Papa Pio VII, o egocêntrico Napoleão sagra-se imperador da França pelas próprias mãos. Tá? Então, ali a gente tem uma possibilidade de colocar a instituição religiosa, a igreja, num fator secundário, que agora quem assume no império um poder absoluto é Napoleão. Ao Código Civil, seguiram-se o comercial e o penal. A economia se aqueceu, enfureceu, entrou em euforia. Os camponeses passaram a produzir mais e a apoiar o regime. A indústria foi estimulada, o governo concluiu numerosos trabalhos iniciados no consulado. Os canais, os portos, as estradas, o embelezamento das cidades. Napoleão tornou-se mais despótico, autoritário, que os antigos reis. Suprimiu as assembleias, o tribunal e os corpos legislativos perderam as suas funções. Não havia respeito pelas liberdades individuais e políticas. A imprensa ficou sob censura. O imperador interveio na educação e alterou o programa de disciplinas perigosas para o regime, como, por exemplo, a história e a filosofia. Utilizando-se de uma sistemática de censura à imprensa e apoiado por um forte aparato policial, Napoleão, para estabelecer a segurança econômica e a ordem administrativa, pôs em prática um plano de reformas para sanear as finanças, incentivar um desenvolvimento agrícola e industrial e reorganizar o ensino. Em 1802, através de um plebiscito, tornou-se cônsul vitalício e em 1804, com a promulgação do Código Civil Napoleônico, institucionalizou os direitos burgueses e proibiu a organização de sindicatos operários. O apogeu do Império Napoleônico se dá a partir dessas características. Tá? Então, nós temos a ofensiva hispano-inglesa, pela setinha preta. Nós temos a setinha vermelha, a campanha de Napoleão na Península Ibérica. Na setinha laranja, nós temos a campanha de Napoleão na Itália, 1796, 1797. Uma setinha verde, nós temos a campanha de Napoleão na Rússia, 1812 a 1813. Os ataques russos, setinha azul. As principais batalhas, onde tem um X, pensando no território europeu. E o bloqueio continental,
essa linha tracejada que impedia o comércio com a Inglaterra, Grã-Bretanha. Serviu-se até da religião. O catecismo ensinava os deveres para com Deus e para com o imperador. Quando o Papa recusou-se a integrar-se na política internacional de Napoleão, este tomou-lhe os estados e confiou em Savona, em 1809. Os bispos que tomaram o partido do Papa foram até perseguidos. O que foi, então, aquele bloqueio continental? O bloqueio continental pretendia arruinar a indústria e o comércio da Inglaterra, porque era uma superpotência. Os ingleses, perdendo momentaneamente o comércio europeu, passaram a atuar na América, espanhola e portuguesa, ativando o contrabando. A indústria francesa foi afetada, pois não conseguia substituir as mercadorias inglesas no mercado europeu, o que acabou incentivando uma série de países a iniciar o seu próprio desenvolvimento industrial. O contrabando de produtos ingleses para a própria França afetou a sua produção, gerando desemprego e agitações operárias. Numa política externa, em 1803, a Inglaterra uniu-se à Rússia e à Áustria para lutar contra a França. Os ingleses venceram no mar, em Trafalgar, na Espanha. Entretanto, os franceses bateram os austro-russos em terra, em Austerlitz, a Boêmia. No fim da guerra, a Áustria foi separada da Alemanha e da Itália, e essa submetida à França. Na Alemanha, criou-se a Confederação do Reno, sob tutela francesa para substituir o Sacro Império. Outra aliança se formou em 1806 contra Napoleão. A Prússia e a Rússia, ambas vencidas, pela paz de Tilsit. Na Prússia, a Prússia foi desmembrada e a Rússia aliou-se à França. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental. Todos os europeus eram obrigados a fechar seus portos ao comércio inglês. O desejo de conquistas na Península Ibérica abriu à França novos campos de conflito. Os austríacos aproveitaram e retomaram as armas em 1809, mas foram batidos e também sofreram desmembramento. O poder napoleônico chegava ao auge. Seu organizado exército parecia imbatível. A Europa Ocidental estava submetida a seu poder. Mas as intervenções francesas provocaram revoltas nacionais, principalmente na Prússia. Em 1812, terminou a aliança com os russos, quando estes romperam o bloqueio contra os ingleses. Napoleão invadiu a Rússia, venceu a Batalha de Moscou, mas encontrou tanta resistência que foi obrigado a uma retirada desastrosa. Na Espanha, as tropas sofriam com os guerrilheiros. A família real portuguesa fugiu para o Brasil, mais uma brecha no bloqueio continental. Prússia e Áustria, então, aliaram-se à Rússia e venceram Napoleão e Leipzig, na Confederação do Reno, destruindo seu poder na Europa em 1813. Ele nem sequer conseguiu impedir a invasão da França. Os aliados tomaram Paris, restabeleceram a monarquia deposta em 1792 e obrigaram Luís XVIII a aceitar o Tratado de Paris. Preso na ilha mediterrânea de Elba, Napoleão fugiu em março de 1815 e retomou o poder, um chamado Governo dos 100 Dias. Contudo, foi detido pela última coligação europeia contra a França. Os ingleses o derrotaram em Waterloo, na Bélgica. Preso na ilha de Santa Helena, costa africana, morreu em 1821. Luís XVIII retomou o poder. Em 1814 e 1815, o Congresso de Viena restabeleceu o equilíbrio entre as grandes potências, Inglaterra, Prússia, Rússia, Áustria. A Alemanha e Itália permaneceram divididas. A Inglaterra adquiriu a supremacia marítima e colonial também, para preservar a paz e evitar perturbações sociais, como a Revolução Francesa e as guerras de Napoleão. As potências criaram a chamada Santa Aliança. No Congresso de Viena, de 1815, assumiram algumas medidas
foram estabelecidas alguns fatos relevantes para o processo político num cenário europeu e mundial também. O Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que teve lugar na capital austríaca entre 1º de outubro de 1814 e 9 de junho de 1815, cuja intenção era a de redesenhar o mapa político do continente europeu, após a derrota da França napoleônica na primavera anterior. Iniciar a recolonização, como visto na Revolução Liberal do Porto, no caso do Brasil, restaurar os respectivos tronos às famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão Bonaparte, como a restauração dos Bourbons, e firmar uma aliança entre os signatários. Os termos de paz foram estabelecidos com a assinatura do Tratado de Paris, no dia 30 de maio de 1814, no qual estabeleciam-se as indenizações a pagar pela França aos países vencedores. Mesmo diante do regresso do ex-imperador Napoleão I do exílio, tendo reassumido o poder na França em março de 1815, as discussões prosseguiram, concentradas em determinar a forma de toda a Europa depois das guerras napoleônicas. O ato final do Congresso foi assinado em 9 de junho de 1815, 9 dias antes da derrota final de Napoleão na Batalha de Waterloo. O objetivo do Congresso foi buscar e afirmar um equilíbrio entre as nações, com o intuito de evitar guerras e revoluções posteriores. Foram adotadas uma política e um instrumento de ação. Na política, uma restauração legitimista e compensações territoriais. Os instrumentos de ações, a Santa Aliança, aliança político-militar, reunindo exércitos feudais prontos para intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime, incluindo a hipótese de intervir nas independências da América. Contra isso, foi criada a doutrina Monroe, na América, da chamada América para os americanos. O Congresso foi presidido pelo estadista austríaco, o príncipe Clemens, contando ainda com a presença do seu ministro de Negócios estrangeiros e do barão Wessenberg como deputado. A Prússia foi representada pelo príncipe Karl August, o seu chanceler e o diplomata acadêmico William. O Reino Unido foi inicialmente representado pelo seu secretário dos Negócios Estrangeiros, o Visconde de Castlereagh. Após fevereiro de 1815, por Arthur Wellesley, Duque de Wellington, nas últimas semanas, após Wellington ter partido para dar combate a Napoleão, foi representado pelo Conde de Clancarty. A Rússia foi defendida pelo seu imperador, Alexandre I, embora fosse nominalmente representada pelo seu ministro de Negócios Estrangeiros. A França estava representada pelo seu ministro de Negócios Estrangeiros. A Áustria estava representada pelo seu general-chefe. Inicialmente, os representantes das 4 potências vitoriosas esperavam excluir os franceses de participar das negociações mais sérias, mas o ministro Talleyrand conseguiu incluir-se nesses conselhos desde as primeiras semanas de negociações. O Congresso nunca teve uma sessão plenária, de fato. As sessões eram informais entre as grandes potências. Devido à maior parte dos trabalhos ser feita por estas 5 potências, com algumas questões dos representantes de Espanha, Portugal, Suécia e dos estados alemães, a maioria das delegações pouco tinha que fazer. Por isso, o anfitrião Francisco II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, oferecia entretenimento para as manter ocupadas. Isso levou a um comentário famoso pelo príncipe de Ligny: o Congresso não anda, ele dança. Os princípios básicos estabelecidos no Congresso.
o princípio da legitimidade, que era defendido sobretudo por Talleyrand, a partir do qual se consideravam legítimos os governos e as fronteiras que vigoravam antes da Revolução Francesa, atendia aos interesses dos estados vencedores na guerra contra Napoleão Bonaparte, mas ao mesmo tempo buscava salvaguardar a França de perdas territoriais, assim como da intervenção estrangeira. Os representantes dos governos mais reacionários acreditavam que poderiam assim restaurar o antigo regime, bloquear o avanço liberal. Contudo, o acesso não foi respeitado, porque as 4 potências do Congresso trataram de obter algumas vantagens na hora de desenhar a nova organização geopolítica da Europa. Temos também o princípio da restauração. Era a grande preocupação das monarquias absolutistas, uma vez que se tratava de recolocar a Europa na mesma situação política em que se encontrava antes da Revolução Francesa, que guilhotinou o rei absolutista e criou a República, que acabou com os privilégios reais, instituiu o direito legítimo de propriedade aos burgueses. Os governos absolutistas defendiam a intervenção militar nos reinos em que houvesse ameaça de revoltas liberais. O princípio do equilíbrio defendeu a organização equilibrada dos poderes econômico e político europeus, dividindo territórios de alguns países, como a Confederação Alemã, que foi dividida em 39 estados, tendo a Prússia e a Áustria como líderes e anexando outros territórios a países adjacentes, como o caso da Bélgica, que foi anexada à Holanda. E as diretrizes? Momento de reação conservadora na Europa, articulado na presença de representantes dos diversos países vencedores de Napoleão. O objetivo declarado deste fórum era o de solucionar os problemas suscitados no continente, desde a Revolução Francesa, de 1789, e as conquistas napoleônicas. Temia-se, então, uma nova revolução. As diretrizes fundamentais do Congresso de Viena foram o princípio da legitimidade, a restauração, o equilíbrio de poder e, no plano geopolítico, a consagração do conceito de fronteiras geográficas. A restauração e legitimidade, essa diretriz, ela vai implementar a possibilidade de voltar ao trono, restauração, os legítimos governantes, a legitimidade, que estavam no poder antes da Revolução. As antigas dinastias reinantes retornam ao poder. Essa posição foi defendida pelo representante francês, Talleyrand, garantido com isso que os Bourbons retornassem ao poder com a anuência dos vencedores. Talleyrand usou também o conceito de legitimidade para evitar que a França, derrotada, perdesse território para os seus vizinhos. Isto é, conseguiu restaurar as antigas fronteiras, consideradas legítimas, anteriores a 1790. O equilíbrio de poder e fronteiras geográficas, uma outra decisão importante das grandes potências reunidas em Viena foi a consagração da ideia de balança do poder. Segundo essa perspectiva, considerava-se que só fora possível o fenômeno Napoleão na Europa porque ele havia juntado uma tal soma de recursos materiais e humanos que, aliados à sua capacidade política e militar, provocaram todo aquele período de guerras. As grandes potências decidiram, então, dividir os recursos materiais e humanos da Europa de tal maneira que uma potência não pudesse ser mais poderosa que a outra, a chamada balança e equilíbrio de poder. Sendo assim, nenhum outro Napoleão atrever-se-ia a desafiar o seu vizinho, sabedor de que este contaria com os mesmos recursos. Sendo esse o critério estabelecido, trataram-se de pô-lo em prática, resultando num mapa europeu em que as etnias e as nacionalidades não foram levadas em consideração, tal como aconteceu com a partilha da Polônia, por exemplo. Uma vez estabelecida a paz, haveria necessidade de manutenção de exércitos?
Os estadistas reunidos em Viena foram unânimes em responder afirmativamente. Tratava-se de manter forças armadas exatamente para preservar a paz alcançada. A garantia da paz residia, a partir de então, na preservação das fronteiras geográficas estabelecidas justamente para evitar que qualquer potência viesse a romper o equilíbrio, anexando recursos de seus vizinhos e pondo em risco todo o sistema de estados europeus. O princípio geopolítico das fronteiras geográficas perdurou até o término da Segunda Guerra Mundial, quando esse conceito foi substituído pelo conceito de fronteiras ideológicas, no contexto, até então, da Guerra Fria. A partir de tudo isso, quais foram as consequências? A Rússia anexou parte da Polônia, Finlândia e Bessarábia, a Áustria anexou a região dos Balcãs, a Inglaterra ficou com a estratégica ilha de Malta, o Ceilão e a colônia do Cabo, o que lhe garantiu o controle das rotas marítimas. O Império Otomano manteve o controle dos povos cristãos do sudeste da Europa. O Reino Unido, o controle de Portugal, Brasil e Algarve. A Suécia e a Noruega uniram-se. A Prússia ficou com parte da Saxônia, da Westfália, da Polônia e com as províncias do Reno. A Bélgica, industrializada, foi obrigada a unir-se aos Países Baixos, formando o Reino dos Países Baixos. Os principados alemães formaram a Confederação Alemã, com 38 estados. A Prússia e a Áustria participavam dessa confederação. A Espanha e Portugal não foram recompensados com ganhos territoriais, mas tiveram restauradas as suas antigas dinastias. Portugal foi elevado a Reino Unido. O Congresso de Viena logrou garantir a paz na Europa. Além das disposições políticas territoriais, estabeleceu também o princípio da livre navegação do Reno e do Meuse, a condenação do tráfico de escravos, determinando sua proibição ao norte da linha do Equador, medidas favoráveis para a melhoria das condições dos judeus e um regulamento sobre a prática das atividades diplomáticas entre os países. Deixo para vocês a tabela de imagens. Foi utilizada nessa videoaula. E é isso. Pessoal, obrigado pela atenção. Curtam o canal, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem. E é isso. Um abraço, até a próxima.